Oi, gente! O que vocês estão achando do conceito do grupo? Ainda nem tem estreado, mas já tem um monte de hate. A gente vai comentar sobre isso no vídeo de hoje e também falaremos sobre o episódio 6 de The Final Piece, porque foi incrível, de verdade. Bora pro vídeo. Vamos começar esse vídeo falando da Yaná, porque, gente, eu tô tão feliz em relação a Yaná. No meu último vídeo eu comento que eu acho a Yaná muito talentosa, mas eu ainda não tinha conseguido me conectar com ela, sentir a energia dela, ainda era algo muito... uma grande incógnita na minha cabeça. Só que, gente, até que enfim, acho que pela primeira vez dentro desses 6 episódios eu consegui realmente enxergar a Yaná. Nossa, que foi uma experiência fantástica, de verdade. O que essa menina, na minha visão, se encaixa perfeitamente com as músicas do grupo é uma loucura, pô. Party Before the Party e We Ride, gente, que músicas boas. E a Yaná se conectou super bem com elas. Eu não sei se é porque a experiência e por ela ter uma qualidade imensa já faz com que ela pareça tão encaixada ali, tão bem colocada dentro das músicas, mas meu senhor, eu consegui enxergar e visualizar a Yaná perfeitamente dentro do grupo. E nossa, eu tô muito feliz com isso. Muito, muito feliz com isso. Inclusive, tá preciso dessas músicas pra ontem no meu Spotify, na minha playlist, rodando 24 horas por dia, porque eu já estou completamente apaixonada. E pros haters, meus amores, como assim, né? O grupo nem estreou e já tem haters. O povo já tá se doendo, como é que pode? Gente, me desculpem, mas assim, vocês vão ter que aceitar que as meninas têm tudo e mais um pouco pra se tornar um dos maiores girl groups existentes. Tenho isso dito aqui, ó, afirmado. Se em algum momento eu tive qualquer tipo de dúvida envolvendo a qualidade das músicas desse grupo, agora eu tenho certeza que as músicas vão ser maravilhosas. Estou muito, muito, muito feliz em relação a isso. Porém, gente, por mais que eu esteja muito feliz em relação a tudo isso, eu tô muito triste em relação a Hiyori. Sério, estão sabotando a nossa Hiyori. Eu odeio que nesses reality shows sempre tem problemas envolvendo saúde. Sempre, sempre, sempre. Não tem nenhum que se salva disso. Inclusive, coincidências ou não da vida, tanto Lexi, Emily e Samara tiveram problemas relacionados à saúde no Dream Academy. Se eu não me engano, a Lexi teve até que fazer uma cirurgia e Emily e Samara tiveram que usar aquelas botas. Se eu não me engano, não é bota ortopédica o nome. Mas enfim, ambas tiveram problemas envolvendo saúde e agora é a nossa Hiyori, entendeu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, as meninas só têm 1 mês de treinamento e é claro que a Hiyori tinha que ficar doente, né? É claro, é claro, é claro. Ai, que ódio, gente, sinceramente, muito frustrante isso, sabe? Ver que o seu próprio corpo tá te sabotando, sabe? Eu imagino a cabeça da Hiyori nesse momento. Tá rolando uma teoria fortíssima na internet de que teremos uma 5ª finalista. Mas para essa 5ª finalista chegar, basicamente, alguma das meninas vai desistir. E tudo leva a crer, principalmente o teaser do 7º episódio, tudo leva a crer que será a Hiyori que irá desistir do programa. E eu, sinceramente, tô em estado de negação em relação a isso. Eu não consigo aceitar que minha fave vai desistir. Não creio, não posso acreditar nisso. Não, cara, não. Pô, pra mim a Hiyori encaixaria tão bem, gente, com a Emily, Lexi e Samara. Pra mim ela traria um brilho tão legal pro grupo, pô. Eu realmente espero que ela não desista e que ela esteja 100% nos próximos EPs e que, enfim, dê tudo certo, gente. Eu realmente espero. Mas agora falando sobre a Aoi, eu venho me surpreendendo, eu acho que a cada momento mais com a Aoi.
Eu comento até sobre isso no meu último vídeo, mas eu não achei que a Oi me surpreenderia tanto e ela continua me surpreendendo por pequenas atitudezinhas dela que ela tem. Eu acho que ela já tá me ganhando muito, de verdade. Eu tô cada vez mais gostando da Oi. Pô, pra mim foi muito fofo, muito gentil, foi uma atitude muito bonita ela ver a Hiyori passando mal e simplesmente fazer um mingauzinho ali, sabe, pra tentar ajudar a Hiyori a se recuperar. Pra mim foi uma atitude realmente muito bonita, levando em conta que, acima de tudo, ali é uma competição e ela podia facilmente tirar isso como uma vantagem, tipo, -1, tá ligado? Na competição. Mas não, ela pensou mais na Hiyori do que em qualquer outra coisa. Então, pra mim, foi uma atitude muito bonita. Também é muito legal ver a vontade e a garra e a gana que a Aoi está demonstrando para ser a escolhida, ser a peça final do grupo. Porém, também tem a frustração que ela tá sentindo, que é notória, é grande e dá pra entender completamente por ela estar com tanta vontade de conquistar e ela não está conseguindo evoluir da forma como ela queria evoluir por N motivos. Isso tá deixando ela muito frustrada, estressada. É algo que tá mexendo muito com ela e... eu entendo completamente ela. Eu acho que, mano, se tem alguém, eu não vi ninguém julgando, mas se tem alguém julgando ela por conta disso, sinceramente, você no lugar dela provavelmente faria a mesma coisa. Imagine, é a sua chance de conquistar o seu sonho. Você quer aquilo com todas as forças que você tem dentro do seu sangue, do seu corpo, e você simplesmente não consegue evoluir, progredir da forma como você queria estar progredindo. Você obviamente ficaria frustrado, entendeu? Você obviamente ficaria muito frustrado. Então eu entendo completamente a Aoi nesse sentido e... não sei o que vai acontecer nos próximos episódios. O programa deu a entender que ela vai ter alguma tretinha com a Yana. Não sei o que vai acontecer pra isso acontecer, mas vamos ver, gente. Os teasers dos próximos episódios estão me deixando completamente maluca. E agora vamos falar da nossa pequena Sakura. No meu último vídeo eu comento que o jogo não tava nem um pouco justo pra Sakura e... só vem piorando a situação, só tem se tornado ainda mais injusto na minha visão. Porque além da gente ter o fato que todo mundo já tá cansado de saber que ela tem um nível de experiência e treinamento muito menor em relação a todas as outras 3 finalistas. Bom, agora a gente ainda tem o fato de que ela terá 15 horas a menos de treinamento por semana por conta de uma lei da Califórnia, onde as pessoas, né, menor de idade ali, eu acho, precisam ter um tempo ali de estudo. Então, é mais um ponto para deixar ela na desvantagem, até porque ela é quem realmente ali precisa de... se as meninas precisam treinar 20 vezes, a Sakura precisa treinar umas 80 vezes, sabe? Pra realmente ficar equiparado, a coisa ficar justa de verdade. E ela com 15 horas a menos de treinamento só complica ainda mais as coisas. E além disso tem o fato de que eu não vou tomar 100% como verdade, tá, gente? Até porque esses programas acabam manipulando um pouquinho as coisas para que eles façam com que a gente entenda o que eles querem passar, entende? Não é necessariamente o que está acontecendo, mas o programa tá dando a entender que a Sakura ainda não mudou o pensamento, entende? Ela não tá levando tão a sério as coisas ali, ainda não entrou na cabeça dela a seriedade da situação e
todo que está em jogo. É isso que o programa dá a entender e deu a entender de uma forma bem legal, assim. Eu realmente, se for isso mesmo que está acontecendo, se ela realmente não estiver focada, estiver levando um pouco na brincadeira, não cumprindo com o que ela falou, que ela ia se esforçar muito pra fazer jus às outras meninas que não debutaram, enfim, e a escolha dos jurados, eu espero que isso mude nos próximos episódios, que ela comece a demonstrar mais garra, mais vontade, sabe? Eu entendo também o lado dela, levando em consideração que ela nunca teve nenhum tipo de treinamento, é normal que ela esteja um pouco perdida em relação a tudo, porém realmente espero que ela comece a se esforçar mais, se dedicar mais a isso. Eu espero que ela consiga se adaptar logo à rotina, porque isso também pode ser algo que tá atrapalhando a rotina das meninas em relação a ela, é outra. Então, tudo isso pode estar tirando o foco dela, a concentração dela, então eu espero realmente que isso mude. Ah, e eu também amei super a interação das meninas que já debutaram com as 4 finalistas. Tipo, foi tão fofo. Eu realmente amo muito a energia da Emily, Lexi e Samara. Elas têm uma energia tão calma, tão tranquila, tão elegante, e isso é algo muito diferente. As pessoas realmente não estão acostumadas, tá causando estranhamento nas pessoas. Eu particularmente entendo a estranheza que as pessoas estão sentindo em relação ao comportamento e a energia das meninas, porque não é algo que a gente tá acostumado a ver no cenário, no mundo, na bolha do K-pop, entende? E quando eu digo bolha, são basicamente grupos que fazem parte de empresas de K-pop, porém não são grupos focados necessariamente no K-pop, entende? São grupos globais que focam em outros mercados e não especificamente na Coreia, digamos assim. A gente tá muito acostumado a ver grupos com uma energia mais caótica. Caótica é a palavra mais adequada pra isso. É muito animada, é muito barulhenta, é sempre muito... É muito divertido, realmente é muito divertido, não tem como negar isso. E no máximo ali dentro desses grupos tem 1 ou 2 membros que são um pouquinho mais quietos, mas cara, é só isso. E aí a gente vê um grupo onde todos os membros têm uma energia mais calma e mais tranquila, e por as pessoas não estarem acostumadas com isso, é óbvio que ia causar estranheza, porém a questão é que muitas pessoas estão levando essa estranheza para um nível a mais, colocando o fato de que as meninas são calmas como algo negativo, levando isso para falsidade, levando os momentos que elas ficam em silêncio, digamos assim, como uma energia pesada, o clima pesado. Não sei se foi um efeito da internet, não sei se é porque o mundo tá tão acelerado e tem muito desse caos envolvido, mas a gente começou a enxergar o silêncio como algo realmente pesado, né? Enfim, acho que a maioria das pessoas tá com uma modelagem tão fixa na cabeça do que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, que quando elas veem algo diferente, pra elas é como se fosse falso, estranho, não sei, é algo de outro planeta Terra, entende? E estarem criticando tanto as meninas por conta disso, só com 2 lives que elas lançaram, cara, é ridículo. Principalmente na primeira live, onde elas estavam nervosas, era a primeira live delas e, tipo, as pessoas já queriam que elas estivessem saltando em cima do sofá e berrando, sendo que claramente essa não é a energia delas no natural, então por que teria que ser assim na frente das câmeras, sabe? Não que eu esteja falando que esses idols caóticos ali, né, esses grupos mais caóticos finjam ter essa personalidade caótica. Não estou falando isso, mas
Vocês preferem que as meninas finjam ser o que elas não são ou que elas ajam como elas são? Sendo que elas são claramente mais tranquilas e na delas. Eu prefiro que elas sejam ao máximo possível verdadeiras, né, gente? Até porque de fachada o mundo já tá cheio, né, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas fingindo ser o que elas não são. Então, assim, tanto que a gente vê que a mais extrovertida do grupo é a mais extrovertida do grupo. E tá muito claro isso. Emily ali, pô, é a mais extrovertidona. Samara e Lexi são mais calmas e tá tudo bem. E as pessoas estão levando isso pra um lado muito pesado. Estão tacando um hate absurdo nas meninas, como eu falei no comecinho do vídeo, né? Estão sofrendo hate assim, pô, que nossa senhora. Pros fãs, né, do programa, pros fãs do grupo, já a gente vai ter que estar lidando com isso, mas o melhor que a gente pode fazer, gente, de verdade, é ignorar. Se tem algo que eu aprendi, principalmente sendo fã dos grupos que eu sou fã, o melhor remédio pro hater é ignorar, porque esse povo geralmente, gente, só quer atenção. Ainda mais considerando esse mundo da internet, que tudo funciona a partir de algoritmo. Quando você mostra pro algoritmo que você não tá nem aí para aquilo, aquilo não vai chegar até você, entendeu? Não vai chegar até você. O algoritmo vai simplesmente ignorar aquilo, vai mandar para as pessoas que realmente estão interessadas, que vão querer defender, que vão querer bater boca em relação àquilo, aquele assunto. Isso só vai gerar engajamento para aquele comentário tóxico, para aquele conteúdo tóxico que foi postado em relação a qualquer grupo que vocês gostam. Isso não serve só pro Prelude, tá? Qualquer grupo que vocês gostam. Esse é o segredo. Viu algum comentário tóxico, algum hate, qualquer coisa, um pôster, um vídeo que seja tóxico em relação a qualquer tipo de grupo que vocês gostam, apenas denunciem e ignorem. Qualquer tipo de engajamento, seja você na sua melhor intenção possível, querendo defender, vai acabar só disseminando esse hate e, enfim, vai acabar piorando as coisas. O melhor que a gente faz é apoiar o grupo da melhor forma que a gente pode fazer, que é assistindo os conteúdos, dando streamings nas músicas, fazendo o que a gente tem que fazer. Na hora de defender, sim, defender é necessário, mas a melhor forma de defender, de combater todo esse hate é a gente denunciando e deixando eles falarem sozinho. Deixa falar, porque esse povo geralmente não tá disposto a ouvir, entendeu? Então, pra que a gente vai perder o nosso tempo também, ficar se desgastando? Porque eles não querem ouvir, eles só querem causar, então meio que dane-se. Mas enfim, amo as meninas, como eu disse antes, elas têm tudo pra se tornarem um dos maiores girl groups aí existentes, né, neste mundinho. Músicas boas, talento tem de sobra ali dentro e uau! Eu não tenho dúvida que elas serão gigantes e, enfim, quem não aceitar isso vai ter que estar aceitando, e é sobre isso, entendeu? Vamos ter que estar aceitando. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês e tchau, tchau!